crianças! Hoje eu vou comentar sobre uma tremenda uma bobagem, que é a falsa polêmica forçada da Pyra e da Mitra do Xenoblade Chronicles 2, feita por xenófobos. Até é engraçado, né? O nome do jogo é Xenoblade e eu vou falar de xenófobos que estão inventando desculpas das mais ridículas para cancelar produtos japoneses. Nesse caso é a reclamação de que as personagens, a Pyra, essa daí de vermelho, e a Mitra, a loirinha, elas são menores de idade e que o jogo sexualiza menores, coisa e tal, né? Bom, para vocês que não sabem, sexualizar é pegar uma coisa e relacionar ao ato sexual. É para as pessoas, eles estão fazendo com que as pessoas achem menores de idade excitantes, sexualmente falando. E aí nós temos as bobagens, que é, primeiro, principal, porque elas são desenhos, né? Segundo, porque o jogo realmente não sexualiza. Os americanos, eles estão numa onda desesperada de inventar sexualização, eles estão com uma absoluta decadência moral nos últimos anos. Um dos reflexos dessa decadência moral é a hipersexualização de tudo, e é um racismo e uma xenofobia que está explodindo por todas as partes dos Estados Unidos. Infelizmente, temos brasileiros que imitam isso, né? E o pessoal quis a minha opinião sobre isso, que estavam discutindo e uns falando, não, é ridículo porque essas meninas, elas não têm corpo de meninas. Aí eu falo, até poderia discutir, que teve uma época da minha vida que eu fui leão de chácara. Eu ficava na porta de casas noturnas e meu trabalho era exatamente diferenciar se a menina era menor de idade e não deixar ela entrar, descobrir se tinha um documento falso. E eu tenho que falar que é difícil, porque tem umas garotas de 18, 19 anos que elas realmente parecem ter uns 14 anos. E tem umas meninas de 15, 14 que parecem que tem 25, é absurdo. Até temos casos de que garotas menores de idade conseguiram posar peladas para revistas masculinas, entrar em filmes e coisa e tal. Porque, sinceramente, corpo e idade não necessariamente batem ou combinam. Mas nesse caso eu fico meio que entre a cruz e a caldeira, né? Eu fico meio em cima do muro. Porque por um lado eu vou falar, é ridículo você reclamar de um desenho menor de idade, porque é um desenho. Segundo, porque é um desenho que não tem nada de menor de idade. As cosplays, para aparecer as tal das personagens menores de idade, elas têm que ter no mínimo 25, 26 anos. Nem mesmo essas meninas que eu estou falando que têm 14, 16 anos, que parece que são maiores de idade, elas não cabem nesse corpo. Esse é um corpo que realmente só a garota para lá dos 20 que tem. E aí é um problema que eu tenho, que eu falo, que é o ageísmo japonês, né? Preconceito de idade. O Japão, de uns anos para cá, eles entraram numa onda de empurrar personagens jovens, que tá um absurdo, né? O argumento é que, não, é que o público-alvo tem 16, 17 anos. Desculpa aí, mas quando eu tinha 8, 9 anos, eu não tinha nenhum problema de gostar de um personagem que tinha 30, 40, porque diabos, o cara que de 13, 14, 15 anos não pode ter um personagem com mais de 20, sempre tivemos. E esse é o meu problema, principalmente quando a gente tem personagens. Ela é uma soldada, que nem uma soldada, ela é general do exército, ela luta, ela é experiente, elas têm superpoderes. Aí mais do que nunca isso me incomoda do ponto de vista de um contador de histórias, que não bate um personagem que tem determinados currículos ser menor de idade. Eu falo, o único desenho que eu vi que eu engoli isso foi o Fullmetal Panic.
O Fullmetal Panic é um desenho sobre um garoto soldado de 17 anos que ele se infiltra numa escola japonesa para proteger uma garota que ela é alvo de terroristas. E nessa daí ele tem terríveis problemas de se adaptar à vida cotidiana, porque ele é um grande soldado de 17 anos, porque ele é uma criança da guerra. Com 6, 7 anos ele já vivia numa zona de guerra. Com 12 anos ele estava com uma arma na mão. Então faz sentido que aos 17 anos ele cresceu numa zona de batalha, no meio de mercenários, usando armas, tendo que matar e sobreviver diariamente. Faz sentido que ele seja um tremendo soldado com 17 anos. E também faz sentido que ele não tenha conhecimentos sociais básicos, ele tenha a dificuldade de se entrosar e passe por situações engraçadas, que é a base do Fullmetal Panic, aquele cara que veio o Rambo de 17 anos no meio daquela classe onde todo mundo é normal e pacífico. Outro caso que eu vou reclamar é o do Cowboy Bebop. Muitas pessoas têm reclamado do ator lá, o Show, interpretando o Cowboy Bebop quando ele está de 40 para 50 anos. E eles falam, não, mas o Cowboy Bebop no desenho animado ele tem 20 e poucos anos, ele está chegando nos 30. É isso que desenho animado, como muitos desenhos animados japoneses, tem esse fator irrealístico idiota da idade. Para as experiências do Spike, do Cowboy Bebop, para o histórico de vida, ele realmente tem que estar na idade do Show. Esse negócio que eles colocam, não, o cara tem 28 anos, tá acabando a vida, ele já é super experiente. Esse é um ponto de vista de criança de 10, 12 anos de idade, 13, 14, que vê uma pessoa de 28 anos e fala, nossa, 28 anos, viveu bastante, né? Mais do que o dobro da minha idade. E uma bobagem nesse nível. Então isso é um problema que eu tenho com anime, muitos animes, que é a idade dos personagens, principalmente quando os personagens são menores de idade, e nessas histórias de aventura, fantasia e ficção, que eu olho e vejo, eu não vejo motivo nenhum para o personagem ter essa idade. Aliás, eu acho que até quebra um pouco o olfato de personagens. Como, por exemplo, nós temos uma personagem que, pelo histórico de vida, aquele personagem já teve a sua idade escolar, já passou pela idade de faculdade, o personagem pode ter entrado e terminado uma faculdade, ou então o personagem já terminou o ensino médio, já passou da idade da faculdade, foi viver a sua vida, tem a sua própria vida, vive sozinho, coisa e tal. Aí eles falam, o personagem tem 15 anos de idade. Isso é uma idiota. Às vezes tem o fator idade medieval, né? Essa história se passa em 1600, em 1500, quando a idade adulta era 13, 14 anos de idade. Então, sim, nesse contexto eu não reclamo, nesse contexto eu não falo nada, faz sentido nesse contexto, é legal. Mas às vezes é muito idiota, é muito idiota. Mesmo no contexto medieval, mesmo na época dos samurais, não era bem assim. Sim, o pessoal vivia menos, o pessoal era considerado adulto mais cedo, mas nem tanto assim, de acordo com o contexto que o pessoal coloca, que eu considero ridiculamente fora de... quebra a minha imersão. Em inglês, é uma coisa que eu tenho problema, em inglês eles chamam de suspensão de descrença. Eu tenho uma raiva enorme, sinceramente, eu tenho uma bronca de tradução mal feita, esse é um termo que caiu na modinha nos Estados Unidos nos últimos anos, e vira e mexe, em vez do pessoal falar imersão, que seria o correto, que seria o que combina na tradução, o pessoal fala, né, exatamente ao pé da letra, né, ao pé da letra. Eu falo, ai meu Deus, que tradução tosca, meu Deus do céu. E a maioria das pessoas vai ficar com dificuldade de entender
Eu falo, meu, imersão, imersividade. O termo imersão em português tem esse sentido. Como é tão difícil fazer essa tradução? Bom, mudando de assunto, voltando ao que eu estava falando, negócio da idade, que aí entra a minha bronca, né? Eu vejo muito disso em desenhos japoneses. Até aquele personagem, fisicamente, não tem nada de criança. Todo cosplay daquele personagem vai ter seus de 28, 30 anos de idade para parecer com o personagem. O desenho não parece que é menor de idade. E na própria história não tem função o personagem ser menor de idade. A última vez que eu estava reclamando disso foi o Eden Zero. Que mesma coisa, os personagens são adolescentes. Eu falo, não tem motivo para esses personagens serem adolescentes. B, não combina que esses personagens sejam adolescentes com esse mundo. Com a situação que eles enfrentam e com a experiência de vida que eles têm. Também tem essa, tem os personagens que têm experiência de vida que eu falo, não, esse personagem não pode ter 17 anos com esse tipo de experiência de vida. Aí tem aqueles negócios que, o cara em 6 meses ele fez coisa que você precisaria de 6 anos para fazer. E ele é super experiente. Não é super experiente. Se ele fez isso em 6 meses, ele mal e porcamente entende o que aconteceu. E a pessoa empurra. Não, que ele tem experiência. Não tem experiência porca nenhuma. Até o negócio do gênio vai, né? Não, que ele é um gênio, um absurdo, que ele faz mais e melhor do que o pessoal da idade dele. Aí sim, aí faz sentido. Mas esses negócios, como é o caso do Spike, que o cara tem uma experiência de vida de 30 anos e o cara não tem 30 anos, é uma bobagem. É aquele negócio, você engole porque é um desenhinho e é um desenho para adolescente. Muita gente, eu encontro recentemente, tem raiva disso, né? Não, Cowboy Bebop é para adultos. Eu falo, não, Cowboy Bebop ele foi feito para adolescentes, ele tem aquele monte de naves espaciais que eram para vender brinquedo, e ele no Japão ele passou num horário que é um horário em que adolescentes assistem depois que voltam da escola, ele foi para esse tipo de gente, e até mesmo no Brasil, ele não tem nada de que um desenho como Cavaleiro Zodíaco ou El Hazard tenha que a gente já não tenha visto. Os dramas sérios e as mortes do Cowboy Bebop, a gente aqui no Brasil, nós já vimos no Zillion, no Pirata do Espaço, até mesmo em desenhos shoujo, tipo Candy Candy, Heidi, que eram personagens que passavam por períodos de guerra. E tinham dramas, personagens que morriam, coisas sérias e tristes. Se tivesse passado no Brasil no período, o Cowboy Bebop ele teria passado Manchete do lado do Yu Yu Hakusho, ou ele teria passado no Band Kids. É aquele negócio. Não, desculpa aí, vocês estão inventando. Hoje em dia, nós temos uma censura diferente que não pode passar nada. Em Xena, que eu assistia quando era criancinha, pode... Eu assistia quando era criancinha, Xena, né? Não tenho certeza. Bom, Xena, que passava na televisão de tarde, de manhã, como mostrava sangue, coisa e tal, hoje em dia não pode mais passar na TV aberta, né? Inventando um monte de censura retardada para imitar os americanos, que, como eu disse, estão nesse quebra de paradigma social, onde eles estão numa decadência moral terrível. Eles estão com uma mentalidade, estão correndo por uma mentalidade de século XVIII e XVII. É uma estupidez ululante, e temos brasileiros querendo imitar esse tipo de coisa, repetindo essas bobagens ridículas que nem fazem sentido na nossa realidade. Esse tipo de censura retardada, coisa e tal, não existe no Brasil. Eu até falo, existem grandes possibilidades que o Xenoblade nunca vai vir aqui para o Brasil. Existe a possibilidade que o único jeito que ele vai ver vai ser em inglês, importado ou pirateado. Então é aquele tipo da coisa que não existe, é um problema que não existe, né? Eu fiz o meu comentário
sobre negócio, mas é um problema que não existe. Porque não tem, o Xenoblade, até onde eu sei, não foi ainda lançado no Brasil. Talvez você esteja escutando isso e o Xenoblade Chronicles tenha sido lançado no Brasil, você tem acesso a esses personagens do Brasil, legal, uma maravilha. Mas no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ainda não. É um problema que não existe. É uma imitação de um problema americano. Que não é também problema. Não existe problema. É uma invenção de problema que não existe. Os Estados Unidos é um país onde as pessoas casam com crianças de 16 anos. É legalizado o casamento de 16 anos. E eles vêm reclamar que, não, o desenho animado japonês, o personagem do jogo de videogame é muito sexualizado com 16 anos. Meu Deus do céu. É uma hipocrisia sem fim. Bom, essa daí foi a palhaçada do dia. Espero que vocês tenham se divertido. Dependendo do caso, eu vou trazer mais dessas curiosidades, dessas polêmicas falsas americanas, porque o pessoal falou que isso daí é interessante, né? Se o pessoal acha tão interessante assim, eu tenho conhecimento dos Estados Unidos, eu falo inglês perfeitamente, então eu consigo traduzir, pegar esse tipo de informação fácil. Se o pessoal gosta, se inscreva, fala aí. Um abração, um beijão. Obrigada, tio Mazinho!